Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo, na nossa roda de conversa virtual, é o que aprendemos com a pandemia do novo coronavírus. Clarice, conta pra gente como é que era o teu trabalho enquanto professora de literatura e o que você conseguiu se reinventar nesse processo de pandemia. Bom, eu como professora de literatura, ele é visceralmente ligado ao fato de eu ser uma grande leitora desde muito pequena. E quando eu ganhei o meu mais importante título, né, meu segundo mais importante título na vida, há 7 anos atrás, quando eu me converti em avó, né, porque o meu primeiro tinha sido de ser mãe, e há 7 anos atrás me tornei avó, uma das minhas principais, funções, porque a grande mudança é o seguinte, eh, quando eu tive minha filha, eu nunca pensei na ideia de legado, mas com a minha idade de avó, a minha relação com a minha neta já tem esse quesito a mais, é tipo, o que eu vou deixar para Joana quando eu me for, né. Então essa coisa de contar história é um dado muito forte da minha ligação com a minha neta. Então a Clarice, leitora, professora de literatura, tinha que preencher esse buraco, né, porque a minha neta toda semana dorme uma noite aqui, quer dizer, não dorme mais há 4 meses. Então foi começar a contar história à noite, eh, pelo Zoom, né, pelo Zap, pra botar ela para dormir. É claro que ela depois se cansou de muito Zap, não ficou tão forte quanto no início, mas a professora Clarice teve esse lado novo, que é usar o celular, né, para contar histórias inventadas e lidas para minha neta. Então é uma primeira mudança, boa, enfim, para não perder esse vínculo. Então ela sabe, Clarice, a vovó que gosta de contar história, né. Isso está aí. Em relação à sala de aula, eu acho que, houve muitas mudanças enquanto professora nesse aspecto, tá. Uma das mudanças e que resultou num projeto de vídeo coletivo, se deveu à minha aproximação com a intimidade da vida dos alunos, né. Porque eu tive aluno que teve covid, aluno que perdeu o vizinho porque morreu de covid, aluna que perdeu avó e mãe de câncer no mesmo período. Eu tive aluna com pai e mãe com covid, eu tive alunos em crise depressiva, né, abrindo o problema para a turma. Então, isso é uma carga emocional também extra muito grande, né. Você de noite é uma coisa que eu sei que os médicos têm muito, os psicólogos têm muito, o professor tem um pouco, mas nada nessa dimensão, né, que surgiu de supetão, assim, na vida cotidiana. Então, essa aproximação, ela também revelou um lado muito bonito, que foi a solidariedade dos alunos com as minhas dificuldades técnicas. "Calma, professora, a gente também não consegue. Não, faz assim, ajuda ela. E eu acho que ela esqueceu de fazer não sei o quê". Então, isso foi muito divertido. Eu nitidamente desesperada, porque, a gente perde o controle da situação. "Ai, meu Deus, o que que eu estou fazendo errado? Gente, espera aí, eu vou resolver". "Não, professora, faz isso". Então, criou-se um ambiente de solidariedade muito bonito deles, meio que inverteu a relação, né. Eles meio, meus pais, né, e a Clarice tendo que aprender com eles. E assim, na boa, muito carinhosos, muito bacana. E dentro desse espírito, somando a minha janela onde eu vejo o urubu, onde eu vejo os pássaros, onde eu vejo os barcos, eh, e a situação com eles, eu pensei, o que fazer também para a aula não ficar tão monótona? Porque acaba que eles ficam sentados não só para a minha aula, eles ficam sentados 6 horas, né, eu dou aula na graduação da universidade. Nesse caso, eram alunos de terceiro, quarto período, uns alunos entre 19 e 20 e poucos anos. Então fazendo aula de 7 da manhã às 3 da tarde. Então,
pensa bem no cansaço deles se sentarem ali, vem um professor, vem outro, né? Então, além de eu ter mantido a prática um pouco de trazer convidados, só que online, para diversificar, me veio a ideia que eu propus de um projeto coletivo. Porque eu já tinha feito essa experiência em trabalho em grupos, mas não de todos nós fazermos um único produto, tá? Então, É o foi a Janelas da Primavera, é isso? Janelas da Primavera. E aí, o que eu fiz? Eu propus a eles fotografarem das suas janelas ou filmarem o que eles estavam vendo, porque eu parti de que ponto? As nossas mídias agora são duas: a tela do computador e a nossa janela, né? E o meu curso é literatura e comunicação. Então, um belo dia, indo dormir, veio um clique, assim, porque naquela inquietação, o que eu posso fazer de estimulante que tem a ver com a disciplina? Aí eu falei assim, janela, tela, né? Então, todos, quase praticamente todos, só uns 3 ou 4 não participaram por questões técnicas ou existenciais. Aí a minha diretriz foi: eu forneço os poemas. Então, a gente vai fazer como se fosse uma jornada de um dia, com poemas solares e noturnos, vespertinos e noturnos, acompanhados da tradição poética em língua portuguesa, tá? Então, eu apresentei a eles poetas que normalmente eles abandonaram no ensino médio, nunca mais leram, mais conhecidos como Drummond, Manuel Bandeira, entre outros. Trouxe poetas que eles não conheciam, como Sofia de Mello Breiner, tarará. Pedi que eles escolhessem entre si que poemas dizer. Aceitei que agregassem sugestões. Então, nisso entrou uma coisinha do Kafka, assim, que saiu do lugar, Adélia Prado, e eu tinha na minha turma uma aluna espanhola que fazia intercâmbio. Então, incluímos Lorca, e ela disse em espanhol. E eles editaram, colocando sob minha supervisão. Clarice, não, eu acho que isso aqui podia tirar e tal, mas foi um trabalho realmente colaborativo. Teve 3 editores para isso e ficou muito bonito. Uma coisa, ficou meio longo, foram 8 minutos, né? E como que foi isso para você, enquanto profissional, enquanto professora? Isso foi um crescimento, foi mais uma janela que se abriu para você, para o teu olhar enquanto professora? Ah, não tenha dúvida. Foi primeiro uma alegria danada, uma alegria, e quando eles viram, né, eu percebi que a minha alegria era igual a deles, né, porque tinha o vídeo e a gente criou um grupo de Zap. Ficou lindo! Amei! Né? Quando eles viram o resultado final. Então, é possível, é trabalhoso, e eles estão muito felizes assim também, eu acho que com o resultado, né? Não podendo se abraçar, confraternizar, essas coisas. Ou seja, há uma luz no fim do túnel, né? A gente dá um jeito para fazer que esse momento seja menos traumático. Agora, Cida, ler alimenta? É um projeto bem interessante para a Clarice, por ser professora de literatura, para a Cristina também, que é professora, e eu acho que tudo que envolva a leitura... Eu só queria falar uma coisa, isso que estou achando fascinante, como as histórias de vocês se cruzam, né? Exatamente, se complementam, né? Isso é muito legal. E não foi nem combinado isso, né? Naturalmente, isso é muito bacana, mas vai lá. É porque eu concordo com a Cristina, eu adorava as aulas de educação artística, na faculdade a aula de história da arte, porque te abre um leque para outras coisas, te faz pensar em outras coisas. E eu muito apaixonada por livros,
Gosto muito de leitura. Comecei o meu hábito da leitura cedo. Cedo, talvez não tanto, mas com 15 anos, eu acho que eu já comecei a ter o hábito da leitura, e aí foi que eu não consegui mais parar. Então, como eu disse, o senso de comunidade que foi aflorando na pandemia, você começava a ver notícias, televisão, notícias tristes, as famílias que estavam perdendo emprego, pessoas não tinham mais fontes de renda. Então, eu comecei a pensar em uma forma de como eu poderia ajudar. Ajudava algumas instituições de algum jeito, só que eu precisava fazer mais. Então, eu tinha uma estante com bastante livros, com os meus livros, e eu resolvi pegar esses livros, alguns deles, selecionar alguns e trocar por alimentos. Então, assim, foi uma ideia que eu tive que trabalhar o desapego dos meus livros, porque eu gostava muito deles, mas eu pensei, se me fez feliz por esse tempo que eles ficaram comigo, eles podem fazer outras pessoas felizes, né? Tipo, nesse momento tão incerto, a gente não tem como ter apego material, porque o meu livro pode se transformar está se transformando em alimento para outras pessoas, para a família que está precisando. Então, alimento para o corpo e para a alma, né? Porque é alimento para a alma de quem está lendo, adquirindo esses livros, né? E alimento para o corpo das pessoas que estão precisando do alimento físico, né? Muito interessante isso. Exatamente. Você troca cultura, eu estou oferecendo cultura e as pessoas estão me dando alimento para repassar para quem precisa. Então, eu criei um perfil no Instagram e coloquei lá os livros disponíveis. Cada livro, eu peço 2 itens de uma cesta básica e conforme eles vão sendo trocados, eu junto a cesta básica e entrego para as famílias. É muito legal, é muito gratificante ver que as pessoas estão interessadas no projeto porque querem ler, querem o livro e porque querem ajudar. Então, assim, é maravilhoso, porque as primeiras cestas que eu entreguei foram para famílias de alunos de escola pública daqui do Rio. Então, uma pessoa que se dispôs a trocar livros ajudou a alimentar essas pessoas que estão precisando muito. Então, acho que essa é a parte muito, muito bonita do projeto, que é a moeda de troca, que é o livro, que faz as pessoas se apaixonarem por isso e conversam, trocam ideias sobre o livro, me mandam mensagem, falam, nossa, mas esse livro é maravilhoso, esse livro marcou a minha infância. Então, eu quero ele porque eu quero que meu filho leia, eu quero porque eu quero ajudar o projeto. Então, isso é maravilhoso, é exatamente o que você falou. A gente está alimentando a alma e alimentando famílias mesmo. Qual foi o seu critério, Cida, para você escolher para quem doar os livros? Então, eu não tenho parceria com instituições, são de fato famílias. Tenho um amigo que é professor da rede pública e de uma escola que fica numa comunidade. Então, ele falou assim, olha, ali eu conheço algumas pessoas que estão precisando da cesta básica. Entendi. Então, ele fez essa ponte e a gente levou. Uma outra amiga que já trabalhava com esse lado social também, conhece algumas famílias, e assim a gente vai distribuindo. Eu queria te perguntar, Cida, o que você aprendeu com tudo isso? O que isso trouxe para a sua vida? O que mudou para você nesse momento, com esse projeto, com essa iniciativa? O que mudou é que o conhecimento ele precisa ser espalhado, né? A gente precisa espalhar o conhecimento. E eu, com um monte de livros que eu tinha numa estante, numa prateleira parada, eu estava com conhecimento parado. Então, eu decidi mostrar esse conhecimento, distribuir, né, digamos assim, o conhecimento para as pessoas e levar um pouquinho desse meu amor pelos livros para cada um. Se cada um que está recebendo um livro está levando um pouquinho do meu amor e está levando um amor para a família que está precisando muito. Então, assim, o que eu aprendi é que a gente precisa ter gratidão por tudo na vida, porque, para mim, hoje, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão não faz falta no meu orçamento se eu tirar para doar uma pessoa. Mas tem pessoas que não têm acesso a esse item tão básico. E isso não veio de agora na pandemia. Isso é, infelizmente, de sempre e sempre vai ter. Só que se acentuou agora, famílias que estavam acostumadas a ter suas rendas, seus trabalhos, e de repente você vê que não tem como colocar alimento na mesa. Então, o que me fez pensar em uma forma de ajudar era isso. Eu falei assim, bom, eu tenho aqui uma moeda de troca muito boa, que pode resolver
não vai resolver o problema do mundo, mas eu posso fazer a minha parte para começar a ajudar as pessoas. Então, só fica muita gratidão por tudo. Dá trabalho, é cansativo, mas é muito gratificante quando a família recebe aquela cesta aí com os olhos brilhando, com coisas que para mim é tão básica e para quem está ajudando, para quem está trocando os livros também é tão básico. Então, fica só a gratidão mesmo. Cristina, a gente está falando aqui de livro, você é poetisa, queria que você falasse para a gente o que você tem feito enquanto escritora, enfim, como é que tem sido esse processo aí nesse momento? Bem, eu escrevo sempre, né? Assim, eu tenho 2 livros, mas assim, livros que são livros que eu digo que são artesanais, vamos dizer assim, né? Eu mesmo faço, eu mesmo produzo, eu mesmo distribuo, né? Então, eu divulgo as minhas poesias, né, para as pessoas. Eu estou vendo você, eu acho que você tem sei lá, me bate uma coisa assim de você, eu vou escrever sobre você. Então, assim, a poesia está muito em mim, entendeu? Então, assim, eu tenho eu fiz um livro de contos há algum tempo atrás, né? E esse livro simplesmente ele ficou paralisado, né? Foi um projeto que eu deixei um pouco de lado, até porque tinha outros projetos que eu estava fazendo, um outro projeto de teatro, né? O projeto Descortine-se, que é um trabalho de teatro individualizado, né? Um trabalho que, vamos dizer, é como se fosse um teatro-terapia, mais assim, individual, né? Eu vou trabalhar diretamente as suas dificuldades. Eu sou muito tímido, o que eu posso fazer? Ah, Cristina, eu sou muito tímido, o que você pode fazer através do teatro para me ajudar? Então, eu faço uma bateria de exercícios, né? E vou trabalhar essa sua dificuldade. E essa questão de gravar as videoaulas me fizeram ter essa ideia. Gente, eu posso fazer um audiobook, né? Eu posso pensar em divulgar esses contos de uma maneira diferente. E daí, eu conversando com outro amigo, ele falou: Cris, eu acho que é interessante também você não só fazer um audiobook, como você fazer um videobook, que está assim, tá sendo muito divulgado ultimamente. Eu não tinha pensado nisso, né? E aí eu comecei a fazer, estou produzindo, entendeu? Estou fazendo os meus contos, estou gravando, né? Estou no processo de confecção, né? Para logo em breve eu divulgar aí na internet mesmo, entendeu? Para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho. Incrível o depoimento de vocês. A gente vê que, apesar de tudo, vocês estão fazendo coisas incríveis, estão mudando a vida de vocês e a vida de outras pessoas, e isso é maravilhoso quando a gente se permite isso, quando a gente se dá essa oportunidade, né? E eu estou super feliz de poder ter tido esse papo hoje aqui com vocês. Quero agradecer imensamente a presença de vocês e passo a palavra agora para vocês deixarem as suas considerações finais para a gente encerrar esse programa com esperança, né? Apesar de tudo, mas com esperança, porque é possível ficar bem e fazer coisas boas, mesmo num momento tão difícil como esse. Queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui, porque ganha uma visibilidade maior ainda para o projeto e que pessoas se inspirem e que criem seus projetos e que consigam ajudar as pessoas também, porque quando a gente ajuda o próximo, a gente acaba se ajudando também, né? Porque nesse momento difícil, a gente acaba se distraindo, ajudando outra pessoa e a gente acaba sendo ajudado também. Então, quem puder colaborar com qualquer causa já é muito bem-vindo. E eu queria muito agradecer. Deixa aí o teu contato, aí, a tua rede social, para quem quiser te ajudar nesse projeto. Quem tiver interessado e quiser ver os livros, é só entrar no Instagram, @alimenta.ler, e entrar em contato pelo direct comigo, porque lá tem todos os livros disponíveis e já vai ter livros de mais livros, porque eu estou recebendo bastante doação. Clarice. Oi. Eu estava aqui pensando, né? Sempre pensando assim. Obrigada, Ricardo, pelo convite.
Muito obrigada, você sempre dando força para a cultura aqui do Rio de Janeiro, tenho muito a lhe agradecer. Agradeço às minhas 2 colegas aí de luta, de amor pela leitura, né, pelos belos projetos que estão desenvolvendo, e faço votos que a poesia, né, na sua essência de inquietude, ela nos acompanhe e seja um braço importante no enfrentamento desse momento tão difícil. É uma esperança, mas é uma esperança difícil. Vamos acreditar, né, nas nossas bagagens e determinação para vencer isso, tá? Eu quero agradecer também a oportunidade, né, de estar falando sobre essas inquietações, né? Eu já tinha ouvido falar muito da Clarice, mas nunca tinha tido contato com ela, né? Que você é uma das maiores pesquisadoras, né, sobre Clarice Lispector, e eu gosto muito de Clarice, né? É um prazer ter essa oportunidade de estar trocando ideias, trocando palavras com você, com a Cida, né, com o seu projeto maravilhoso, né? Então essa foi uma oportunidade grande da gente estar falando, né, de estar colocando as nossas ideias, de estar querendo e tentando mostrar para as pessoas que tudo pode ser melhor, né? Só tenho a agradecer, né? É isso. Muito obrigada pelo convite e parabéns, Clarice, parabéns, Cida, pelo projeto, né? Bem bacana. Parabéns para todos vocês, muito obrigado mais uma vez. E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.